pouco ainda, meio pouco, recuperando a minha voz. Mas uma alegria imensa estar na igreja do Pai São Doutor. Eu também me sinto muito feliz esse ano, muito especial, por Deus me levar a vários lugares para levar a palavra. Certo que o ano que vem eu vou ficar um pouco preso. Me sentindo um pouco lá, fiquei uns 4 anos solto. 4. Ano que vem vamos sair para trabalhar. Eu, no mês de novembro, no dia 10, fiz 3 anos que eu perdi meu pai. Esse mês que passou, de novembro, minhas viagens, a Deus, eu sempre fico lembrando quando eu canto algum hino. Eu não critico no meu sermão, não falo sobre alguns pontos sobre questão de música. Eu hoje, minha esposa e meus filhos, às vezes cantam até algumas outras músicas. Eu hoje só ouço e canto música do Inácio. É uma questão particular minha. É tanto que no meu carro, eu comprei a coleção toda, quando eu vou e volto para Deus, eu gosto de ouvir as músicas do Inácio. Tive um privilégio de me formar em História no começo desse ano, porque eu já era apaixonado por História. Me especializei em História Medieval, tem muito a ver com a questão bíblica. Só estudei História por uma questão religiosa. E tenho me dedicado muito nessa área. Hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Eu queria que os irmãos tivessem um pouco de paciência, mas é necessário. Meu pai, eu fui criado na igreja, nunca experimentei outra coisa. Desde o ventre, minha mãe me carregava e eu já era adventista, como diz aí. Vi o crescimento dessa igreja aqui em Itabuna. Com 9 anos de idade, saí da igreja central, porque só existia a igreja central em 1975. Fomos até a igreja de Califórnia, que hoje está bastante desenvolvido, mas meu pai sabia aqueles povo todo ali para evangelizar, e eu ia junto com ele. Eu tenho isso no sangue. Eu amo essa igreja. Eu não sou adventista só porque meu pai ensinou, por convicção. Estudei vários tipos de religiões, como tenho estudado, porque elas foram fundadas. Porque existem alguns nomes. Não vou ter tempo hoje de falar. Isso é história. Às vezes você vê os nomes de congregação cristã do Brasil, mas não sabe por que não existe o nome. Igreja Pentecostal das Santas, não sabe por isso. Isso é história. A igreja adventista, ela tem um nome histórico. Ela é a igreja adventista porque acredita no advento da segunda volta de Jesus. Do 7, porque o 7 é o número de perfeição, é o número do eterno. 7 não é só dizer que guarda o sábado. 7º dia é porque o 7 e o dia foram criados por Deus. Os primeiros guardadores da idade contemporânea foram a Igreja Batista do 7º dia. Não foi a Igreja Adventista. Isso é história. Depois eles se dividiram e criaram a Igreja Renovada. E lá no ano de 1927 surgiu o pentecostalismo. Esse ano. Por que estou falando dessa introdução? Porque eu quero que você, junto comigo, abra em 2 Timóteo. Paulo, ele era poliglota, falava mais de 4 idiomas, era especialista em fazer tendas. Ele era fariseu porque ele era doutor da lei, compreendia a palavra da lei. Jesus não chamou Paulo à toa, ele nem escolheu ele à toa. Paulo, ele era um homem vibrante, e além disso tudo era um cidadão romano. A palavra do Eterno diz isso. Ele não tinha, como diz no próprio livro de Romanos capítulo 1, verso 15, ele diz que eu não me envergonho
Evangelho de Jesus. Existem pessoas que vêm à casa do Senhor, se diz até que são cristãos, mas têm vergonha do Evangelho. Estarei explicando isso no decorrer do sermão. O verso do capítulo 4, 2 Timóteo, é o 2. Paulo diz bem assim: prega a palavra, insta que seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda humildade e doutrina. Pregar a palavra. Nada é mais importante em um tempo que nós estamos do que pregar a palavra. Nada. Mas e as programações, elas são importantes, mas não é mais importante do que a palavra. Nada. Iremos decorrer falar sobre isso. A palavra, ela está ficando escassa na casa do Senhor. Está sendo engolida com participações que o Eterno não se alegra. As pessoas, elas andam na casa do Senhor porque alguém pregou a palavra. Alguém só é batizado porque alguém levou a palavra. A palavra, ela não é do pregador, a palavra é do Eterno. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Ele tem compromisso com a sua palavra. O pregador, ele não faz o sermão, ele elabora a mensagem. O sermão, ela vem do Eterno. Amém. O Eterno, ele não quer saber o motivo. Deus diz que ele não muda. O pregador, ele não tem que ter compromisso com a igreja. Ele não tem que se preocupar com aquilo que a igreja vai gostar de ouvir. Ele tem que pregar a palavra. Amém. Quer que agrade ou não. Assim foi Noé. Deus falou que ele teria que pregar a palavra, que o mundo seria destruído. O povo gostou disso? Não. Mas a ordem era divina. Precisamos entender isso. Estamos confortavelmente em um tempo, e não é errado, mas não devemos jamais estar confortavelmente com a palavra. As pessoas não têm mais paciência de ouvir a palavra. Vou ler daqui a pouco isso. As pessoas, elas não gostam da palavra, elas gostam das coisas da igreja. Gosta de cantar, gosta de pregar, gosta de participar, não tem comunhão com Ele. Isso é muito mais sério do que nós imaginamos. A idade medieval, ela escureceu os pensadores. Ela proibiu a palavra de ser circulada. As pessoas só seguiam aquilo que o clero ensinava. Era proibido circular a palavra. Aí Napoleão trouxe o iluminismo. E no ano de 1798, basicamente no dia 13 de fevereiro daquele ano, ele mandou que o general Berthier prendesse o Papa Pio VI. Acabar a idade medieval. Encerrar a idade medieval. Aí veio o iluminismo. Abriu a mente das pessoas. E aí veio a descrença de Deus. O iluminismo, ele veio juntamente logo após uns pensamentos dos evolucionistas. Por que eles começaram isso? A idade medieval, ela sufocou os pensadores. Ninguém tinha o direito de se declarar contra Cristo. Isso vai voltar. Estamos perto de acontecer isso. Eu não vou poder falar muito sobre profecia. Sabe esses dias com meus amigos, tanto Cláudio Júnior e Merivaldo, gostamos disso. Esse Papa, ele não foi escolhido à toa. Não vou ter tempo de falar sobre isso. Nunca na história. E nem na questão eclesiástica deles.
Um papa pode assumir o papado se o outro ainda não morreu. Esse foi o primeiro. Nós temos dois papas. Um de honra e o outro que exerce a função. O outro não foi tão carismático quanto João Paulo II. Interessante que eu vou lhe dizer uma coisa que você não sabe. Nunca na história do papado um papa saiu de Roma. O primeiro a quebrar isso foi João Paulo II. Ele quebrou isso. Por que ele quebrou? Porque isso é profético. A maior profecia nós estamos vivendo não é lá fora, é aqui dentro. A palavra está ficando escasso no meio do povo. Eu fico muito preocupado quando eu converso com minha esposa. Lá em casa a gente conversa, eu gosto muito de estudar. Ela também. A Bíblia. Algumas coisas eu falo com meus dois filhos. Um já tem 19, outro 18. Eu falo a vocês, não sou obrigado a ir para a igreja porque eu estou obrigando, eu nunca obriguei. Agora, desde que eu estiver debaixo do meu teto, uma coisa eu nunca vou abrir mão. Vocês vão fazer o culto comigo. Algum dia vocês não quiserem andar na igreja, não ande. Mas se estiver debaixo do teto do seu pai, faz culto comigo. Lá em casa é culto todo dia. Eu chego e levo de 6 para 6:30 da tarde. Às vezes chego mais cedo. Eu queria ser um grande jornalista, não fui. Me tornei bancário com 18 anos. Depois, até hoje, me tornei vendedor de produtos odontológicos. Vai ter 26 anos. Mas eu dou graças a Deus porque eu converso com muitos cientistas céticos. Mas eu quero trazer uma coisa interessante para vocês no verso 10. Isso aqui acontece com a gente hoje. Verso 3 de 2 Timóteo 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias quê? Como que sente coceira aonde, irmão? E se recusarão a dar ouvidos à verdade, empregando-se ao quê? Estamos na era da idade medieval de uma forma renovada. Veio o surgimento de várias igrejas que não é aprovado pelo Eterno. Usam o nome do Eterno, mas Deus não tem compromisso com esse povo. Eles não gostam de ouvir a verdade. Aí vem vendendo as indulgências, como na era. Eu não vou citar nome por uma questão de ética, não se deve citar nome. Enquanto a Europa, desde a era do término medieval, ela vem recuando o seu cristianismo. Você imaginar a Inglaterra até o século XIX, quase 70% da sua população era cristã. Enquanto a Europa recua e a América do Norte recua o cristianismo, o Brasil avança de uma forma espetacular. Não diga amém. Não diga amém. O Brasil já são quase 50 milhões de evangélicos. A pergunta é: que evangelho? De Jesus? Não. Claro. As igrejas se enchem porque o povo está doente. Em Provérbios deixa bem claro que o povo ficará doente da sua memória. A pior doença no século que estaremos vivendo vai ser esse: a geração da cabeça para baixo. Estamos nessa época. Crianças de 12, 13 anos já em psiquiatras. O Evangelho está crescendo, só levando prosperidade e milagres. Essa não é a ordem. E fica muitas pessoas enche, cobra-se por
Esse dia eu estava diante de um pastor e ele falou assim: você está dando estudo a 2 pessoas da minha igreja. Eu falei: dou sim. Por vocês adventistas, eu falei: no meu lugar, eu não sou adventista. Eu sou cidadão, seguidor do Eterno. Amém. Como referência, eu sigo uma religião chamada Adventista Sétimo Dia. Aprenda sempre isso. Nunca vou defender bandeira internacional. Agora, nenhuma religião, ela tem toda a sua doutrina baseada na Bíblia, como a Igreja Adventista. Amém. Desafio ao Senhor, como pastor, a dizer que a minha religião, com a qual eu sigo, tem alguma doutrina que não é bíblica. Nós temos 28 doutrinas. Aí eu pergunto à minha igreja adventista: conhece as 28 doutrinas da sua igreja? Estuda ela. Você sabe que a doutrina principal da nossa igreja nunca foi o sábado, é o santuário? Existe igreja no Brasil, ainda, Igreja Batista do Sétimo Dia, Presbiteriana do Sétimo Dia, mas nenhuma delas prega sobre o santuário, só a Igreja Adventista no mundo. O santuário, ele é completo, ele foi dado a Deus lá em Moisés. Jesus em terra cumpriu o primeiro compartimento do santuário, rasgou o véu. Aí Hebreus, a partir do capítulo 9, fala do segundo compartimento. Nós participamos desse. Qual é o nosso compromisso? Esperar o Shekinah. O Shekinah era a presença da glória do Eterno, e ele purificava todo o santuário. O Shekinah chegará a este mundo em glória para purificar todos aqueles. Paulo retrata isso dizendo que o corpo que é corruptível se tornará como, irmão? Por causa da glória do Eterno. Amém. Da presença do Shekinah. Você está esperando isso? Você está na igreja pensando nisso? Você sai de casa pensando nisso? Você levanta de manhã pensando que hoje pode ser seu último dia e que você precisa entregar-se em glória ao Eterno? Mas nós muitas vezes estamos dizendo: a igreja, ela hoje está da seguinte forma, virou uma promoção. A igreja, ela tem um balcão de ofertas e oferece à igreja: você quer o quê? Prosperidade, milagres, emprego. Já ouviu isso? As pessoas estão dando ordem ao Eterno, não o Eterno que dá ordem. Alguém marca a terça-feira do livramento. Olha, já marcou. Deus é que tem que se agendar a agenda deles. Isso é blasfêmia. Cuidado. Esse dia eu estava dando um estudo, uma pessoa chegou para mim. Interessante que nesse estudo tinha um da igreja universal, um da igreja presbiteriana, um católico, e tinha 2 pessoas que não eram de religião nenhuma. E eu estava, e esse dia eu cheguei atrasado, e uma dessas pessoas, ele é paralítico. E uma dessas pessoas de umas religiões dessa aí, fui para lá para ver se curava ele. E ela estava lá falando com cara de línguas, eu não sei o que é. O dom de línguas verdadeiro está em Atos 2. O falso começou lá em Babel, na Torre de Babel. A gente precisa entender essas coisas, irmãos. Isso é sério. E aí, quando eu estava entrando, essa que estava falando em língua, ela perguntou, ela me viu no pé, eu falei nada por isso. Deus me revelou aqui agora
você é adventista, não é? Eu falei, sou adventista. Ele me revelou que você é adventista. Eu falei, que hora ele te revelou? Ela falou, não, ele me revelou. Eu só estou lhe perguntando que hora ele te revelou. Ela falou bem assim: Deus, Ele não dá revelação para ninguém falar nada para ninguém. Isso é Bíblia. E a senhora não recebeu revelação, não, a senhora está mentindo. Falou, você está me ofendendo? Eu falei, não, só estou falando a verdade. Não brinque com as coisas do Evangelho. Revelação, Deus dá a mim, para mim. Deus não dá revelação para mim falar para outra pessoa, a não ser que Ele diga, vá na casa de fulano falar de mim para essa pessoa. Mas Deus nunca vai dizer, olha, vai lá falar com fulano para ele terminar casamento. Isso não existe. Isso é joguete. Isso é coisa de mãe de Ná. Se dá certo, funciona. Se não dá certo, joga um bocado de revelação. Aqui dá certo, fica famoso. O senhor que me chamou de mãe de Ná, eu falei, mais ou menos. Apocalipse 1, para entender um pouco sobre isso. Apocalipse. A igreja ela está se situacionando. Eu vou terminando, meu irmão. Eu estava pesquisando aqui no Japão, na África. As pessoas gostam da palavra, porque sermão para ele, rápido, é sermão de 1h30. O povo não se cansa. É verdade. Não vou ficar quieto, irmão, mas eu acho interessante o seguinte. Muitas vezes nós falamos que gostamos de Deus. Não é isso? Eu estava falando com meu filho, você ficou quantas horas hoje no computador? Pai, eu não sei quantas horas você deu a mim. Eu acho que foi uns 20 minutos. Verdade é isso. Verso 1. Revelação. Apocalipse 1. De Jesus Cristo. Que Deus enviou para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem ter. Acontecer. E que Ele enviando por intermédio do seu anjo notificou a quem? Que revelação é essa aqui? Me mostre uma revelação contrária a isso. Nós não queremos mais estudar a palavra. Nós éramos conhecidos como a igreja da Bíblia. Não me preocupo com o tempo quando eu estou diante da palavra de Deus. Estou relendo pela terceira vez o Grande Conflito. O livro que eu gosto mais de ler é Caminho a Cristo. Já li mais de 8 vezes. Não sou melhor do que ninguém. Não sou mais cristão do que ninguém. E não tenho compromisso com ninguém. Eu tenho com o Eterno. Amém. Eu gosto. Eu gosto de falar de Jesus para as pessoas. Quando eu jogo bola, eu falo de Jesus para os meus amigos. Com meus clientes, eu falo de Jesus para eles. Eu falo. Você veio aqui para a igreja com sede de ouvir a palavra e transmitir a palavra. Igreja nunca foi trabalho para você bater ponto, ficar com a consciência leve. Ah, hoje eu fui para a igreja, está tudo bem. Isso não é cristianismo. Tem gente que vai para a igreja parecendo que a consciência está bem. Não, eu vou hoje para o culto. Vou dizer assim, agora eu fui para o culto, posso fazer o que eu quero, hein? Não venha para a igreja.
Você precisa ter prazer. Vou lhe mostrar isso. Salmo 1. Você precisa ter prazer. A Bíblia diz isso. Irmãos, eu não estou pregando nenhum sermão forte, pelo amor de Deus. Um dia eu estava na igreja, o irmão falou: irmão Márcio, o sermão é muito forte, irmão, não é forte. Não estou pregando nada forte. Salmo 1, se você puder, leia ele todo dia. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda com conselhos, não se detém no caminho e nem se assenta onde, irmão? O seu prazer está na palavra do Senhor. Antigamente, as pessoas, quando liam o Velho Testamento, diziam: vou ler a lei. A lei significa a palavra. E nessa palavra ele medita que hora? Não é só na hora que vai para o culto. É dia e noite. Aí ele que faz isso, o salmista diz que ele é como uma árvore plantada junto à corrente de água que dá o seu devido. E tudo quanto ele faz será o quê? Diga bem. Amém. Prazer. Não é verdade? Você trabalha para quê? Você trabalha para quê? Sim, seja sincero. Para obter o dinheiro. Não tem outra palavra. Você não trabalha porque você ama o trabalho. Porque o trabalho é lindo, não é verdade? Chega no final do mês, não recebe nada, você diz: oh, glória a Deus, mas eu amo o trabalho, amanhã eu vou estar lá. Você namora só por namorar, sem gostar? Você consegue fazer isso? Não, estou namorando só por namorar, porque namorar, tem que gostar. Concorda comigo? Sim. Você vem para a igreja para quê? Para bater ponto? Para o quê? Adorar. Adorar a Deus é a nossa, o quê? O nosso fruto. Você vem à igreja porque você ama quem? A Deus. Quando você o ama, você o adora. Amém. Mas nós não. Eu vou lhe falar algo interessante que está acontecendo com a igreja em todos os lugares. Agora nós vamos entrar no sermão. Eu quero que vocês abram. Vão lá para Atos. Você vai ver como é que a igreja definitiva está. Deus, Ele não está interessado por métodos humanos. Aprenda isso. Não é com todo o avanço tecnológico que você vai pregar o Evangelho. Não. Você pode até usar. O exemplo, ele é único aqui. Eu quero ler com vocês. Atos, ele nos mostra o que está acontecendo conosco. Irmãos, existem muitas religiões no mundo para encher bolsos de pastores de dinheiro. Por isso que cada vez mais o cristianismo está sendo ridicularizado no nosso país. Você falar que é pastor em alguns lugares, as pessoas vão começar a mangar de você. Eles descreditam. Está vendo? Nós somos quase 50 milhões de evangélicos. Eu não sou evangélico, não me chamo de evangélico. Eu sou adventista de um dia. O que é que a igreja medieval católica vendeu? Quem não era cristão dizia que era o quê? Católico. Todo mundo é católico. Agora todo mundo é o quê? Eu não sou. Esse evangelho que está sendo pregado aí, eu estou fora, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 4 de Atos, a perseguição veio de fora para dentro. Está registrado.
Dever de casa. Leia hoje Atos 4, 5 e 6, se você imaginar coisa ali. Aí no capítulo 5, a perseguição agora não é mais de fora para dentro. A perseguição é dentro da igreja. Satanás coloca um casal hipócrita. Como é que a igreja venceu? Com oração e pregação da palavra. Agora o problema não é no capítulo 4 mais de fora para dentro e nem dentro. O problema agora no capítulo 6 é como a igreja está se comportando. Isso é conosco hoje. Eu vou ler os versos. Onde eu for, estou ficando triste. Ninguém quer mais pregar a palavra. Os cultos da era antiga. Cuidado que a igreja hoje ela está se sustentando como se fosse programa de televisão. Deixa fulano cantar. Olha o coral das idosas. Ela não fica ofendida. Olha, não tira a adoração infantil, ela fica bem curta. Olha, não vai cantar mais. Aí vai empurrando, vai empurrando. O culto se atrasa. Os irmãos estão cansados. Pregação da palavra, nada. Quando o pregador vai pregar a palavra, a igreja já está cansada. Todo mundo já quer ir embora. Esse foi o